Olá a todos e sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube, Palavra Viva de Esperança. Hoje vamos mergulhar sobre a mão do Senhor 1 Samuel 5. Se esta é sua primeira vez aqui, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você já é assinante, obrigado pela fidelidade. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto de hoje. A mão do Senhor 1 Samuel 5. Introdução em nosso estudo do livro de 1 Samuel. Ainda estamos na época em que Samuel ainda era jovem. Embora Samuel tenha sido então reconhecido como profeta de Deus por todo Israel, e Samuel 5 versículo 20, parece que o povo não o consultou para obter a orientação de Deus. O povo era liderado pelos anciãos e pelos seus líderes religiosos, o sacerdote e juiz Eli e seus 2 filhos quando o exército filisteu os sitiou. Eles não procuraram conhecer a vontade de Deus. Eles lutaram e sofreram uma perda de 4.000 homens. Eles então trouxeram a Arca da Aliança para o campo de batalha na esperança de que ela lhes desse a vitória, como uma espécie de amuleto de boa sorte, mas tentar forçar a mão de Deus não foi uma boa ideia. Eles sofreram uma grande derrota. 30.000 mortos e os sobreviventes fugiram cada um para suas casas. A liderança religiosa também sofreu uma grande derrota. Os 2 filhos de Eli morreram então. Eli também morreu em estado de choque quando recebeu a notícia e a Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus por terem desonrado a Deus. O resultado é que eles perderam sua glória e a glória de Deus. Quando os filisteus souberam que a arca vinha para a batalha, ficaram com muito medo, porque tinham ouvido falar do poder do Senhor manifestado no Êxodo e na conquista de Canaã. A derrota de Israel e a tomada da arca foram derrotas para Deus. Ele perdeu sua glória? Não, porque foi Deus quem decidiu o resultado da batalha, porque os sacerdotes eram corruptos e pecaram e fizeram o povo pecar. Deus predisse a morte deles e a queda da casa de Eli. Vemos que também o povo teve que ser corrigido e purificado. O capítulo 7 especificará que eles caíram na idolatria. Foi, portanto, o próprio Deus quem lutou contra o exército de Israel. Veremos hoje que o fato da arca ter sido capturada não diminuiu o poder de Deus. Vamos ler 1 Samuel 5:1. Os deuses são impotentes diante do Senhor. Versículos 1 a 5. Vemos pela primeira vez nos versículos 1-5 que nenhum deus, nenhum ídolo pode resistir diante de Deus. Era costume na época, quando uma nação vencia uma guerra, pegar a estátua do Deus dos vencidos e colocá-la no templo do Deus dos vencedores. Isso mostrou a superioridade de seu Deus, uma espécie de troféu de guerra para seu Deus. Talvez o Toronto Maple Leafs tenha trazido de volta um troféu de guerra da vitória da noite passada em Tampa Bay para colocar em sua arena? Ou os Oilers da vitória em Los Angeles? Então os filisteus colocaram a Arca da Aliança no templo de Dagon. Eles pensaram erroneamente que a arca era uma representação do Senhor, mas é verdade que ela manifestava sua presença. Dagon era o deus nacional dos filisteus, o principal de seu panteão. Um deus recuperado da mitologia cananeia, deus das colheitas e pai do deus do trovão Baal. Mas na manhã seguinte, os sacerdotes encontraram a estátua de Dagon caída de bruços diante da Arca da Aliança. O significado é óbvio: Dagon é forçado a se curvar diante do Senhor. Eles o levantaram e na manhã seguinte a situação era ainda pior. Dagon havia caído novamente, mas desta vez com a cabeça e as mãos quebradas e separadas do corpo. Como foi feito na época com o rei inimigo derrotado, Dagon não tinha mais mão, mostrado como impotente. Enquanto os filisteus foram logo depois forçados a reconhecer que a mão do Deus de Israel permaneceu inflexível contra eles e contra Dagon. Versículo 7. A cabeça e as mãos de Dagon foram encontradas na soleira da entrada do templo, quase expulso de seu próprio templo. Os sacerdotes poderiam ter dito a si mesmos que Dagon não era digno de adoração e que deveriam adorar o Senhor, mas continuaram a adorar Dagon. Adotaram até um novo rito, o de nunca mais pisar na soleira, onde repousavam a cabeça e as mãos do seu ídolo. Isto é irônico, porque ao praticar isso, eles constantemente relembravam a memória da humilhação de seu Deus. Parece que este rito de não pisar na soleira do templo está na origem daquilo que se difundiu em muitos países. Infelizmente, até em Israel, uma superstição condenada por Deus em Sofonias 1 versículo 9. Naquele dia intervirei contra todos os que saltam a soleira, contra aqueles que enchem a casa do seu Senhor com violência e engano. Este evento mostra uma verdade importante: o Deus eterno é mais forte que qualquer divindade. Salmos 95 versículo 3 a 7. O Senhor é um grande Deus, Ele é um grande rei acima de todos os deuses. Ele tem em suas mãos as profundezas da terra, e os picos das montanhas são dele. O mar é dele, foi ele quem o fez, a terra também suas mãos formadas. Vinde, prostremo-nos, dobremos os joelhos diante do Senhor que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pasto,
o rebanho que a sua mão conduz. Nenhum Deus, ídolo ou sistema de crenças pode competir com o Deus da Bíblia, mas a Bíblia afirma uma verdade ainda mais profunda. Na realidade, não existe Deus senão o Senhor. Salmos 96. Versículo 4 a 9. O Senhor é grande e digno de louvor, Ele é mais terrível do que todos os deuses, porque todos os deuses do povo são deuses falsos, mas o Senhor fez os céus. Brilho e esplendor estão diante de sua face, poder e esplendor em seu santuário. Ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e poder. Dê glória ao nome do Senhor, traga ofertas, entre em seus tribunais. Curve-se diante do Senhor com ornamentos sagrados. Tremam diante dele, toda a terra. Ele é o Criador de todas as coisas, porém, mesmo que os deuses sejam apenas vaidade, isso não significa que sejam inofensivos. Os demônios sempre se aproveitaram desses cultos para enganar os homens, fingindo ser seus deuses. Chegando a produzir milagres, não foi à toa que Deus proibiu Israel de praticar magia, adivinhação e outras práticas ocultistas. É porque há poder real nessas coisas. 1 Coríntios 10 versículos 19 e 20. Então o que eu digo? Aquela carne sacrificada aos ídolos é alguma coisa? Ou que um ídolo é alguma coisa? De jeito nenhum. Mas o que sacrificamos aos demônios e não a Deus. Agora eu não quero que você esteja em comunhão com demônios. 2. Os homens são impotentes diante do Senhor. Versículos 6 a 12. Hoje em dia, é mais comum atribuir o poder real às organizações humanas, aos grandes poderes políticos, militares ou econômicos, do que às divindades. Os versículos 6 a 12 mostram que assim como os ídolos nada podem fazer contra Deus, os homens são igualmente impotentes diante do Senhor, como a arca estava na cidade de Asdod, uma das 5 principais cidades dos filisteus. Deus manifestou ali sua ira ao atingir a população da região com o flagelo do hemorroidas. Outras versões da Bíblia traduzem esta rara palavra hebraica como tumores. Isto faz sentido, porque estes tumores podem ter sido causados pela peste bubônica. Esta praga contagiosa também é espalhada por ratos, o que explicaria por que no capítulo 6, os filisteus farão ratos de ouro independentemente. Esta doença causou a morte. Os habitantes de Ashdod sabiam que isso vinha da presença da arca. Eles convocaram os duques dos filisteus para decidir o que fariam com isso. Os governantes de Gate, outra das 5 cidades principais, concordaram em receber a arca do Senhor em sua casa. Talvez eles não acreditassem que houvesse uma conexão entre a arca e a epidemia. A transferência da arca permitiu verificar isto. Todos os habitantes de Gate foram atingidos. De todas as classes sociais, a população ficou muito consternada. Eles então enviaram a arca para Ecrom, outra das 5 cidades principais. Mas assim que a arca entrou, os habitantes entraram em pânico. Eles estavam em consternação mortal. É uma forma de falar, um superlativo, como quando Jesus disse que estava triste até a morte. Ou será que o próprio pânico causou a morte e aqueles que não morreram de medo foram atingidos pela praga? Ecrom também queria que a arca fosse embora. A arca do Senhor foi capturada, mas no final foi o Senhor quem marchou vitorioso pelo território do seu inimigo. Os filisteus concluíram que a arca deveria retornar de onde veio. Para os israelitas disse que o seu grito de socorro, o seu grito de angústia, subiu para o céu. Do céu, Deus ouviu seu clamor. Normalmente Deus agiu conforme descrito em Salmos 34. Versículo 16 e 17. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos aos seus clamores. O Senhor volta o seu rosto contra os que praticam o mal, para apagar da terra a sua memória. Mas ele também tem compaixão de seus inimigos quando eles se humilham. No capítulo 6 ele lhes dará sabedoria para saber como parar a praga. Conclusão: nenhum Deus, nenhum ídolo, nenhuma força espiritual pode competir com Deus. Nenhuma empresa humana, por mais poderosa que seja, pode resistir a Deus. 4. Hoje, Deus chama todos os homens da terra a renunciarem às suas crenças e ao seu orgulho para se voltarem para o Criador, que é juiz da terra. Ele ordena que creiamos em Jesus Cristo, seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos e designou para julgar o mundo. Atos 17. Versículo 30 e 31. Deus, ignorando os tempos de ignorância, agora anuncia a todos os homens, em todos os lugares, que eles devem se arrepender, porque ele designou um dia em que julgará o mundo de acordo com a justiça, por um homem a quem ele designou, e deu a todos uma prova confiável ao ressuscitá-lo dentre os mortos. O Apocalipse anuncia pragas destrutivas que atingirão os povos da terra. Muitos homens, infelizmente, recusam-se a arrepender-se. Não esteja entre eles. Apocalipse 9. Versículo 17 a 21. Assim, na visão, vi os cavalos e aqueles que montavam neles. Eles tinham couraças, cor de fogo, jacinto e enxofre.
As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 dos homens foi morto por estas 3 pragas, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda. Suas caudas são como cobras, eles têm cabeça e é através deles que fazem o mal. Outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, não deixaram de adorar demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram dos seus assassinatos, nem dos seus feitiços, nem das suas más condutas, nem dos seus roubos. Para nós que conhecemos Jesus, que sabemos que Ele é o único Deus, o Criador, o desafio que nos é proposto é resistir à atração dos cultos e dos poderes deste mundo, em todas as suas formas. 1 João 5. Versículo 19 a 21. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está no poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecer aquele que é verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Vamos nos proteger contra qualquer coisa que possa nos impedir de amar a Deus de todo o coração. E é isso, por hoje é tudo. Espero que esse vídeo sobre a mão do Senhor 1 Samuel 5 você gostou e aprendeu algo novo. Fique à vontade para deixar um comentário abaixo para compartilhar sua opinião e tirar suas dúvidas. Adoro ler seus comentários. Se ainda não fez, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever para não perder conteúdos futuros. Obrigado por assistir e até breve para um novo vídeo.